Veja o teatro do absurdo na extrema-direita. Flávio e Michele Bolsonaro gravam pedido de desculpas pelo Instagram para tentar salvar campanha afundada em escândalo e desespero. Enquanto isso, Flávio tenta copiar Trump atacando nossas urnas e apelando para os Estados Unidos. Vem entender esse circo da família real. Então, deixa eu mostrar os vídeos agora, porque a gente vai te passar, então, a gente vai passar a falar desse outro problema enfrentado por Flávio Bolsonaro na tentativa de amenizar a crise. Ele foi lá hoje, publicou esse vídeo que a Maria Cristina estava falando, pedindo desculpas públicas a Michele Bolsonaro. Vamos assistir. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito e, mais uma vez, peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. O que nos une é muito maior do que qualquer diferença. Então, Michele renova aqui o convite para caminharmos juntos na missão de defender o Brasil e honrar o nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro, que enfrenta um momento extremamente difícil que exige de todos nós desprendimento, humildade, coragem e espírito de união para honrar o seu legado. O nosso propósito pelo bem do povo sempre foi maior do que desentendimentos. Por isso, aceito o seu pedido. Eu te desculpo. Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil. Ana Flor, vamos lá. A gente que trabalha com televisão, fica muito claro que os dois estão lendo. Então as palavras foram pensadas para serem colocadas ali. Outra coisa, Ana Flor, se eu tenho um problema com você, eu posso pegar o telefone, te ligar e a gente pode resolver. Flávio Bolsonaro vai lá num vídeo e fala: "Oi, Michele, eu tô pedindo desculpa." Vem Michele, também no vídeo fala: "Oi, Flávio, eu aceito." E a gente vai conversar. O Otávio Guedes tem dito lá no Estúdio I que se transformou numa grande novela. E é isso mesmo, né, Ana Flor? Eles não estão resolvendo os problemas entre eles. Eles estão resolvendo os problemas nas redes sociais, também de olho na eleição. O que te parece esses dois vídeos aí? É claro, Marcelo, que teve uma interferência. E aqui eu me lembro muito de uma fala de Valdemar Costa Neto dizendo o seguinte: se essa briga perdurar, quem mais perde nem é Flávio, na questão da campanha dele, ou Michele, é Jair Bolsonaro, que vai continuar na prisão. Essa é a fala do presidente do PL. Por quê? Porque a grande perspectiva, se Flávio vencer a eleição, é de que Jair Bolsonaro saia rapidamente da prisão domiciliar. A gente não sabe se isso pode acontecer, mas é o que se constrói dentro do PL. Então os dois citam Jair Bolsonaro, que em tese é quem trabalhou para unir esses dois. A grande questão é o quanto essa união, o quanto essa paz é realmente duradoura e para valer, e o quanto ela vai funcionar. Porque Flávio Bolsonaro, depois dos vídeos de Michele, em que ela se fala desrespeitada e que não foi reconhecida no seu trabalho no PL Mulher, ou as suas ideias sobre política, depois disso, Flávio Bolsonaro perdeu muito apoio entre as mulheres, mas ele também perdeu muito apoio entre evangélicos. Claro, Michele tem esse poder, tem uma conduta que ela é uma liderança dentro dos grupos evangélicos hoje, sim, mas a gente tem que ver que a rejeição de Flávio em grupos evangélicos hoje também se dá pelo escândalo Dark Horse, pela possibilidade de conexões com Daniel Vorcaro, com corrupção. Isso é algo que esses grupos rejeitam muito. Então, vai ser um trabalho muito grande aqui. Mas é claro que se Michele Bolsonaro não fizesse as pazes com Flávio, ela poderia levar culpa também no caso de uma derrota de Flávio. E ele também precisa dela. Então, o que a gente está vendo é uma paz que a gente não sabe se é para valer ou não, mas provavelmente eles vão fazer muitos eventos em conjunto agora. Agora chama atenção, Marcelo, um falando com o outro por vídeo, né? Só levantar o telefone e conversar. E não é nem um vídeo que um mandou para o outro, é um vídeo postado nas redes sociais, né, Ana Flor? Inclusive você tem que ir lá, o cara te mandou um recado, ela tem que ir lá, entrar no Instagram, ver qual é o recado que ele está mandando. Realmente as coisas estão um pouco mudadas, como a gente disse por aí. Né? Os partidos não querem se unir a essa grande insegurança hoje que cerca o futuro do candidato do PL, do pré-candidato, mas que não sabe será candidato. Então, ele não teve. Então, ele está se pendurando na Michele e está se pendurando também na Casa Branca. Porque o que a gente viu nessa questão das urnas, Marcelo, não foi algo que morreu ali naquele discurso do Flávio Bolsonaro para os representantes diplomáticos. O Flávio Bolsonaro está
emulando o Trump, que o Trump fez isso 5 dias antes daquele discurso dele em relação à China, acusando a China de ter fraudado e interferido na eleição de 2020, que ele perdeu para o Joe Biden. E no mesmo dia, o Marco Rubio disse que os Estados Unidos estariam se organizando para enfrentar o ressurgimento do terrorismo político da extrema esquerda na América Latina e pediu ajuda àqueles países. Então, o Flávio Bolsonaro está querendo pegar carona na esteira do governo americano nesse questionamento e nessa, digamos assim, nessa ofensiva contra a América Latina. Vamos lembrar que tem essa inclusão do Brasil na classificação de terroristas estrangeiros, das organizações criminosas do Brasil na condição de terroristas estrangeiros. E a advogada do Flávio Bolsonaro participou de uma live ontem num canal bolsonarista em que ela disse que a campanha digital a reeleição do presidente Lula é uma organização criminosa digital. Então, há aí um esforço em mostrar para o governo americano que o Brasil pode se enquadrar, sim, ser um alvo dessa estratégia, dessa ofensiva dos Estados Unidos. Primeiro, o Flávio Bolsonaro dispensou a Polícia Federal, depois disse que passaria a usar colete, de estar sendo alvo de ameaça, e depois esse ataque às urnas eletrônicas. É uma escalada na esteira do que os Estados Unidos estão fazendo. Flávio Bolsonaro pendurado na Michelle e na Casa Branca. Em primeiro lugar, acho que ficou claro o dano que causou a campanha do Flávio, a saída da Michelle, né? Porque o apoio dela é importantíssimo, inclusive para uma demografia que o Flávio tem muita dificuldade, que são as mulheres, sem falar na entrada no meio evangélico, que até a relação do Flávio com o meio evangélico deu uma estremecida nessa briga toda. Então, a conclusão de que ela é presença imprescindível se o Flávio quiser ter esperança de vencer essas eleições. Agora, a Michelle, no vídeo original dela, ela citava primeiro, os ataques, as baixarias que ela recebia nas redes sociais de forma ininterrupta, não da esquerda, não do PT, e sim do próprio bolsonarismo, e sim dos aliados do Flávio lá nos Estados Unidos e outros. E segundo ponto, o pouco espaço dado a ela e ao PL Mulher na seleção das candidaturas aí do PL pelo país. Esses 2 pontos ela trouxe. O Flávio, nesse pedido de desculpas, ele já indica e já dá ordem para a militância quanto ao primeiro ponto, né, de dizer, para aqui esses ataques. A gente vai agora descobrir o quanto o Flávio controla ou não essa militância virtual que antes estava atacando a Michelle de forma tão violenta. A gente vai ver se isso realmente vai mudar ou não. E a Michelle, na sua resposta, você vê que ela foi muito cuidadosa, né? O Flávio cede, o Flávio realmente começa cedendo, pede desculpas, manda a militância parar. A Michelle, ela não cede em ponto nenhum, ela nem reconhece que ela fez algo errado, nada disso. Ela diz, eu aceito as suas desculpas, vamos sentar, esqueci a expressão exata, mas algo como e discutir os ajustes, né? O que eles vão ter que ajustar? Um possível e provável fator a ser ajustado é justamente a discussão das candidaturas nessa reta final das decisões aí. Será que o Flávio está disposto agora a abrir mais espaço para a Michelle de alguma maneira? Isso é o que a gente vai descobrir. A Michelle se manteve bastante circunspecta nessa resposta, né? Ela aceitou as desculpas, mas disse, a gente vai sentar para conversar. E é dessa conversa, dessa negociação que vai sair ou não vai sair realmente um apoio e uma proximidade maior dela da campanha. Só para finalizar, no vídeo original da Michelle tinha ficado uma dúvida no ar. O que ela queria com isso, né? Será que ela realmente estava pleiteando mais espaço dentro da campanha? Ou será que não? Ela queria sabotar mesmo a campanha porque, no fundo, ela queria ser a candidata. Me parece que com a resposta positiva dela agora, a primeira hipótese se fortalece. Era realmente um vídeo sincero em que ela dava ali motivos reais da insatisfação dela e que agora talvez sejam endereçados. Quando 2 pessoas querem realmente fazer as pazes, normalmente uma liga para a outra, conversa em particular e resolve o problema. Mas, no bolsonarismo, até pedido de desculpas precisa de câmera, iluminação, texto ensaiado e postagem no Instagram. Flávio Bolsonaro gravou um vídeo pedindo desculpas. Michelle respondeu com outro vídeo. Eu te desculpo. Tudo muito emocionante. Quase uma novela das 9. Só faltou a música triste e a chamada. No próximo capítulo, eles finalmente vão conversar pessoalmente, porque os próprios jornalistas observaram que os 2 estavam lendo textos cuidadosamente preparados. Ou seja, o verdadeiro destinatário daqueles vídeos não era a família, era o eleitor. E tem um detalhe importante. Michelle aceitou as desculpas, mas não entregou um cheque em branco para Flávio. Ela disse que eles ainda precisam sentar, conversar e ajustar os detalhes. Traduzindo do politiquês, eu aceito o pedido,
mas agora vamos negociar espaço, candidaturas e poder dentro do partido. Flávio cedeu publicamente. Michelle, não. Ela saiu dessa história mostrando que sabe muito bem o tamanho da influência política que conquistou. Não por acaso, uma pesquisa Quaest mostrou que 42% dos entrevistados concordavam mais com Michelle nessa briga, enquanto apenas 18% ficavam do lado de Flávio. E, entre as mulheres, outra pesquisa apontava Lula com 41% contra apenas 24% de Flávio. Portanto, esse pedido de desculpas não nasceu apenas da humildade cristã, nasceu também da matemática eleitoral. Flávio percebeu que não consegue ampliar sua candidatura brigando justamente com uma das principais lideranças do eleitorado feminino e evangélico da direita. Além disso, enfrenta dificuldades para formar alianças e chegou às vésperas da convenção do PL sem sequer ter definido quem formaria sua chapa como vice. E tudo isso acontece enquanto o senador tenta apagar outro incêndio, o caso Dark Horse. Reportagens revelaram que Flávio pediu milhões ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro. Ele nega qualquer irregularidade, claro, mas o episódio contradisse declarações anteriores e colocou ainda mais suspeitas sobre uma campanha que vive falando em moralidade enquanto precisa explicar relações políticas e financeiras bastante inconvenientes. Ao mesmo tempo, Flávio tenta se apresentar como alguém com trânsito na Casa Branca, depois de encontros com Donald Trump, Marco Rubio e J.D. Vance. É curioso, quem diz defender tanto a soberania nacional parece sempre procurar uma bênção eleitoral em Washington. No material analisado, a definição foi perfeita. Flávio está tentando se pendurar em Michelle e na Casa Branca. E ainda reaparece o velho roteiro de atacar ou lançar desconfiança sobre as urnas eletrônicas. Quando falta proposta concreta para melhorar emprego, saúde, educação e renda, sobra a teoria da conspiração. Só que o sistema eleitoral de 2026 passou por testes públicos de segurança, com participação do TCU, especialistas, pesquisadores e hackers éticos. Democracia se disputa apresentando projeto e recebendo voto, não preparando desculpa antecipada para uma possível derrota. No fim das contas, essa reconciliação parece menos uma paz familiar e mais uma operação de controle de danos. O bolsonarismo tenta colar novamente os pedaços porque percebeu que dividido pode perder. Mas o Brasil não precisa de uma dinastia familiar brigando por herança política, nem de candidato procurando tutela estrangeira. Precisa de democracia, soberania e políticas públicas que melhorem a vida de quem trabalha.